Salve, galera! Vamos falar um pouquinho hoje, então, para finalizar essa parte dos fenômenos ondulatórios, sobre a experiência de Young, né? Mais especificamente falando sobre a interferência luminosa. Tá? Bom, dentro dessa interferência luminosa, que a gente vai estar aqui debatendo agora, a parte gráfica dela é um pouquinho chata para a gente compreender. Né? E dentro desse fenômeno, basicamente, dessa interferência, nós vamos observar aqui alguns detalhes que são bastante importantes. Começando com o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos a chegada de uma frente de onda luminosa, como o próprio nome já diz, plana. Mas a duas fendas. Então vamos considerar a seguinte situação. Isso daqui então nós vamos considerar como o experimento ou a experiência de Young, tá? Experiência de Young. Era um médico, né? Na verdade, essa experiência foi bastante interessante. Ele simplesmente propõe que quando você tiver a chegada de uma frente de onda, considerada como uma frente de onda plana. Então imagine isso daqui, ó, uma frente de onda como essa, considerada como plana. Onde nós temos aqui as regiões de cristas e aqui as regiões de vales. Então nós temos a interferência de cristas e vales. Quando essa onda, por sua vez, se deparar com um obstáculo à sua frente, obstáculo este, que eu vou representar assim, ó, desta forma, apresentando aqui duas pequenas fendas. Então ele vai permitir a passagem desta frente de onda plana, né? Esta frente de onda plana aqui, ó. Então isso daqui nós vamos considerar que a luz está propagando-se desta maneira. Essa é a direção de propagação desta onda, considerada, portanto, como uma frente de onda plana. Frente de onda plana para esta luz. Quando essa luz encontrar pela frente duas pequenas fendas como essa, considerando aqui como uma fenda F1 e essa aqui como uma fenda F2. Essas duas fendas vão permitir a passagem da luz, sofrendo assim o fenômeno da difração. A partir daqui, essas duas novas fendas passam também a ser compreendidas como duas novas fontes de onda. Vou chamar uma fonte F1, e uma segunda fonte aqui que nós chamaremos de F2. Então são duas novas fendas fazendo o papel de duas novas fontes de luz. Essas duas fontes de luz, elas passam a sofrer o fenômeno da interferência, já que elas derivam da mesma frente de onda incidente considerada como plana. Quando essa frente de onda passa por essas duas fendas, elas passam a se propagar em todas as direções e em todos os sentidos. O que nós passamos a verificar especificamente sobre um anteparo como este aqui colocado. É isso que é importante observarmos. Então, em relação a essa frente de onda F1, nós vamos ter a propagação desta onda em todas as direções e em todos os sentidos. Né? Nós vamos passar a ter aqui, basicamente, essa propagação desta onda em todas as direções e em todos os sentidos provenientes desta fonte. Consequentemente, o mesmo vai estar acontecendo com essa fonte aqui de baixo. Né? Então, se nós vamos ter aí essa possibilidade dessa onda estar se propagando em todas as direções e, consequentemente, em todos os sentidos, é como se nós tivéssemos duas novas fontes de onda sendo emitidas aqui. Ó. Eu passaria a ter aqui uma frente de onda que passa a se propagar desta maneira. Onde nós vamos verificar uma superposição de duas novas ondas. Então aqui nós temos as regiões, só para relembrarmos, regiões de cristas e regiões de vales. Né? Então vamos relembrar desses detalhes. Olha só, região de linha cheia é crista, região de linha pontilhada é vale. Quando nós temos esses encontros destas ondas, que passam, portanto, a se propagar como se fossem duas novas fontes de ondas emitidas desta forma, nós vamos ter
caso ocorra esse encontro de crista com crista, de vale com vale, nós vamos ter necessariamente o encontro dessas duas ondas na forma de interferência construtiva. Se houver o encontro de vale e crista, ou crista com vale, nós passamos a ter a forma de interferência classificada como uma interferência destrutiva. Ok? Então, independentemente da forma de interferência que acontece, é importante observar que neste anteparo, aqui colocado, então isso daqui nós vamos considerar como sendo um anteparo, nós vamos visualizar efetivamente, devido à propagação destas duas ondas, o seguinte fenômeno. Olhem, é como se eu tivesse aqui o seu anteparo colocado e que ao observarmos este anteparo, nós vamos ter regiões, que vão estar iluminadas com intensidades de luz diferentes. Ou seja, nós passaremos a ter regiões extremamente brilhantes. E exatamente aqui, ó, nesta posição. A isto aqui, nós vamos considerar como sendo o chamado máximo central. É onde nós passamos a ter uma intensidade luminosa muito, muito, muito intensa. Nas regiões logo ao lado, nós passamos a ter duas regiões onde nós vamos verificar a presença de uma interferência destrutiva. Para essa interferência destrutiva, são interferências onde nós teremos o encontro de crista com vale ou vale com crista. São regiões onde nós não temos a presença de luz. E depois nós passamos a ter regiões, de novo, iluminadas, mas mais fracamente iluminadas. Depois, eu passo a ter novamente duas regiões escuras. A esse tipo de formação, nós vamos dar o nome de franjas claras e franjas escuras. Então, ó, aqui eu tenho a presença de franja clara, são regiões iluminadas. E também passamos a ter a presença das chamadas franjas escuras para esta região. O que é importante nós observarmos a respeito de toda essa formação? A intensidade da luz que chega até cada um desses pontos. Se nós compararmos com essa região de máximo central e compararmos com a intensidade da luz que chega a cada uma dessas regiões, nós verificaremos uma condição como esta. A interferência da luz, nesse caso, ela se dá numa intensidade bastante alta nessa região de máximo central. E depois, nós passamos a ter uma região com intensidade igual a zero, depois intensidades medianas, intensidades novamente igual a zero, e assim sucessivamente. Então nós passamos a ter essa intensidade da onda sendo representada desta forma. Aqui, portanto, eu passo a ter essa região do máximo central, onde nós temos a intensidade luminosa maior, e depois regiões que são mais fracamente iluminadas. Depois, regiões escuras aqui representadas. Então temos as regiões de franjas claras, franjas escuras, franjas claras, franjas escuras, franjas claras e franjas escuras. Isso caracteriza essa interferência luminosa acontecendo com propriedade, mais uma vez, de caráter ondulatório para esta luz. E nesses pontos, especificamente, nós notamos que as intensidades passam a ser alteradas, né? Ainda é importante observarmos o seguinte: nessas interferências, nessas regiões claras e escuras, isso é caracterizado apenas como um tipo de interferência, né? Uma interferência aí que nós classificamos como interferência construtiva ou uma interferência do tipo destrutiva. Então vamos notar aqui, ó, seguinte: estas regiões classificadas como regiões de franjas claras, para essas regiões de franjas claras, nós temos necessariamente uma interferência do tipo construtiva acontecendo. Aqui, então, nós verificamos uma interferência construtiva acontecendo. Nessas interferências classificadas como interferências construtivas, tá? Nós vamos considerar para a mesma, né, que nós temos um número em relação às formações das franjas claras, chamados de números de ordem par. Ou seja, para que essa interferência aconteça, eu devo ter exclusivamente um número n sendo um produto, um múltiplo, exclusivamente de uma interferência classificada
como uma interferência ou como um múltiplo par de metade do comprimento de onda, que depois a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas necessariamente, para que esse tipo de interferência aconteça, eu tenho que ter exclusivamente o número n sendo representado como sendo de ordem par. Tá? Por quê? Na hora que a gente começar a verificar a defasagem dessas ondas, isso vai ser, para esse tipo de interferência, sendo representada esta defasagem desta onda como sendo n vezes lambda sobre 2. Esta defasagem da onda vai ser dada como n vezes lambda sobre 2. Então nós temos especificamente uma condição de termos para essa interferência construtiva este número n sendo exclusivamente de ordem par. Caso nós tenhamos a formação das franjas escuras, nós temos as propriedades totalmente opostas. Então, para as franjas escuras, que são interferências do tipo destrutiva, nós vamos ter aqui este harmônico este termo exclusivamente de ordem ímpar. E nessas franjas classificadas como franjas escuras, nós temos uma interferência, portanto, do tipo destrutiva, e nessa interferência do tipo destrutiva, este número n, que também pode aparecer como número i, vai ser dado sempre de ordem ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente para esta relação. Se este número n é somente de ordem ímpar, como eu disse, esta defasagem pode ser dada, portanto, como n vezes lambda sobre 2, ou pode aparecer como i vezes lambda sobre 2. Então isso daqui também pode ser dado como n ou i, em alguns casos, para representar o tipo de interferência que passa a acontecer. Bom, o que vem a ser, portanto, Neto, esta defasagem? Vamos imaginar aqui uma seguinte representação. Dentro de toda aquela caracterização que eu mostrei para vocês, dessas interferências, dessas sobreposições, dessas superposições, para indicar se é uma interferência, desculpem, do tipo construtiva ou do tipo destrutiva, independentemente disso, nós vamos ter que analisar aquela formação específica de uma maneira um pouquinho mais simplificada, para entendermos um pouco melhor essas duas interferências. Então me acompanhe aqui no seguinte raciocínio. Se nós pegarmos e considerarmos duas fontes de onda, partindo aqui, portanto, ó, desta forma, destas duas fendas, né? Vamos colocar aqui uma frente de onda, assim como na figura F1, aqui uma segunda fonte considerada como fonte F2. E logo à sua frente, nós vamos considerar aqui um anteparo. Tá? Então aqui nós vamos ter este tal anteparo para a chegada da luz. O máximo central, ele ocorre exatamente neste ponto médio desta distância que separa as duas fendas. Esta, portanto, passa a ser considerada como a posição do seu máximo central. Esta é a posição do máximo central. Antes de eu continuar, eu gostaria muito que você me acompanhasse ali no seguinte. Vamos voltar naquela figura inicial, nessa figura original aqui, que eu quero que você perceba a seguinte forma de interferência, né? Em relação a essas interferências do tipo franjas claras e franjas escuras, eu gostaria muito que você notasse. Aqui, portanto, eu vou ter uma região muito mais iluminada, né? Nós vamos ter aqui essa região deste máximo central sendo pintada. Depois passamos a ter regiões mais fracamente iluminadas e aqui também esse mesmo tipo de formação. Exato. Em relação ao máximo central, a primeira interferência que nós passamos a ter logo na sequência seria uma interferência de ordem 1. Essa interferência de ordem 0, a interferência do máximo central. Ordem 1, tanto acima quanto abaixo. Neto, se é 1, é uma interferência destrutiva. Exato, por isso franja escura. A segunda é uma interferência do tipo construtiva, porque é uma interferência de ordem par. A terceira formação, eu teria novamente aqui uma franja escura formada. Por isso, mais uma vez, uma interferência do tipo destrutiva em relação ao seu sistema.
em relação a esta formação. Então isso caracteriza, portanto, essa formação das franjas, né? Se for de ordem par, é construtiva, se for de ordem ímpar, é destrutiva, franja clara e franja escura. E agora a gente vai entender isso um pouquinho melhor nesta formação aqui. Bom, se nós considerarmos que entre essas duas fontes inicialmente aqui colocadas, nós temos uma distância representada como sendo uma distância D, a distância entre essas duas fendas eu vou chamar de uma distância D minúscula, né? Então aqui está colocada essa distância D minúscula entre as duas fontes, entre essas duas fendas. Se por acaso nós tivermos a propagação dessas duas ondas e que essas duas ondas passem a sofrer uma interferência em um ponto qualquer como esse. Percebam, em relação a esta fonte 1, eu tenho um deslocamento ΔS1, uma distância percorrida por esta onda. Em relação a esta fonte 2, nós vamos ter a mesma relação. Nós passamos a ter aqui para ela um deslocamento que eu vou considerar como um deslocamento ΔS2, ok? Dentro desses dois caminhos seguidos por essas duas ondas, nós notamos que nós passamos a ter aqui, ó, uma certa defasagem entre elas. Esta defasagem é o que nós vamos chamar de delta. Então essa defasagem delta, ela vai ser representada como sendo a distância entre esses dois caminhos, percorridos pela primeira fonte e pela segunda fonte. Desses dois segmentos, percorridos pela fonte 1 e pela fonte 2. Desconsiderando essa distância, que é equivalente às duas, se esta distância apresentar para vocês um número n equivalente a um número par, isso vai caracterizar que nós vamos ter no final do processo uma defasagem do tipo, ou melhor dizendo, uma interferência do tipo construtiva. Se por acaso, ao resolvermos essa expressão, lembrando que este delta, então ele pode ser equivalente a um número n vezes lambda sobre 2. Esse lambda sobre 2, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de ondulatória, mais especificamente falando sobre a parte de formação dos harmônicos. É equivalente, na verdade, a um fuso, né? Quando nós temos, por exemplo, esse número delta, que representa essa diferença entre os dois caminhos, essa diferença desse caminho 1 com este caminho 2, ele vai ser um número n vezes o número de fusos, ou seja, lambda sobre 2, em relação ao comprimento de onda especificamente desta onda. Se essa defasagem azul aqui for um número n de ordem par, caracterizamos interferência construtiva. Se este número n for de ordem ímpar, caracterizando uma interferência do tipo interferência destrutiva para esta onda. Bom, daqui eu poderia imaginar, olha, eu passo a ter alguns triângulos que eu posso extrair destas relações, ou seja, eu poderia considerar esta distanciazinha aqui apenas, ó, como uma distância de D sobre 2, assim como eu posso considerar essa mesma distância D sobre 2. E a partir daí eu poderia comparar dois triângulos. Poderíamos comparar este triângulo vermelho, aqui colocado, com este triângulo laranja, também aqui colocado. Ao compararmos esses dois triângulos, nós chegamos a uma equação que envolve esse tipo de interferência, né? Lembrando do seguinte, a distância entre as fendas e o anteparo, a isto aqui nós vamos chamar de distância L. Percebam, a distância entre as fendas e o anteparo, nós vamos chamar de uma distância L. A distância, por sua vez, entre este ponto da interferência em questão e especificamente o máximo central, nós vamos chamar isto de uma distância Y. Consequentemente, pessoal, dentro desta relação, nós podemos aqui caracterizar para vocês o seguinte. Para calcular o tipo de interferência existente, olha, eu quero a distância entre o máximo central e a tal interferência, a quinta interferência, ou a terceira interferência clara, a segunda interferência escura, enfim. Em relação a esta condição, nós vamos observar uma simples equação que vai ser dada assim, ó. Y vezes D. O que é o D? A distância especificamente entre as duas fontes, dividido por L, tá certo? Isto é igual a N vezes lambda sobre 2. Esta é a equação que nós temos para o cálculo desta interferência. Então este Y é a distância do máximo central à interferência desejada, à interferência em questão, né?
O D é a distância entre essas duas fontes, ou entre essas duas fendas. O L é necessariamente a distância entre as fendas e o anteparo. O N vai representar para nós o número necessariamente o número da interferência. Lembrando, número de interferência, se for de ordem par, é uma interferência construtiva, se for de ordem ímpar, é uma interferência do tipo destrutiva. Lambda sobre 2 é metade do comprimento de onda da radiação? Perfeitamente. É assim que nós vamos compreender a interferência quando ela vai estar acontecendo. Às vezes pode ser, então, interferência do tipo clara. Se for do tipo clara, este N com certeza é um número par. E se for interferência do tipo escura, este número N com certeza é um número de ordem ímpar. Muitas vezes ele pede para você calcular esse número da interferência. Tá? Agora eu queria que você ainda observasse, voltando naquela mesma figura original, algumas propriedades importantes. Do tipo assim, quando a gente está falando a respeito dessas interferências, nós vamos ter toda essa formação de franja clara e, consequentemente, essa formação de franja escura. Muitas vezes você pode pegar uma questão pela frente, onde, falando sobre esse experimento de Young, ele vai considerar para vocês o seguinte: olha, eu quero a segunda interferência escura. Poxa, Neto, mas a segunda escura não existe, né? Por quê? Porque na interferência escura, na franja escura, nós só temos uma formação de ordem ímpar. Exato. Mas notem o seguinte, em relação ao máximo central, esta primeira interferência é também considerada como a primeira formação de franja escura. A segunda formação de franja escura, ela equivale ao número N equivalente a 3, ou a interferência do tipo 3. A terceira interferência escura vai ser equivalente à quinta formação. A quarta interferência, a sétima. E assim sucessivamente, exato. Então muita atenção, muito cuidado, quando ele fala, olha, qual é a segunda formação escura, a segunda formação clara em relação ao máximo central. Se eu perguntar em relação à segunda formação clara do máximo central, essa é a primeira, a segunda está aqui para cima. Muito cuidado, muita atenção, portanto, para determinar esse número N de ordem par, de ordem ímpar, para identificar se a interferência é construtiva ou se a interferência é do tipo destrutiva. Tá bom? Esse é o experimento de Young, a experiência envolvendo aí a interferência do tipo luminosa, formação de franjas claras e escuras, lembrando aí para nós basicamente um código de barras com essas intensidades sendo alteradas. Valeu, galera!